bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, com o item a paciência, um espírito amigo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofredes, mas bendizei ao contrário, ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se impõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por nos ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. E é justamente sobre nós cristãos que a gente tem que falar hoje, né? Para iniciar, eu gostaria de ler para vocês uma poesia do livro do Chico Parnaso Além Túmulo. Ela diz assim: aos companheiros da doutrina. Examinada de perto, a luz da nossa doutrina é sempre a lição que ensina a paz do caminho certo. Necessário é discernir a mistura, a ganga ou véu. Muita vez a água do céu torna-se em lama ao cair. O mal vem de ouvidos moucos ou de olhos nevoados. Há sempre muitos chamados, escolhidos muito poucos. Verdade é que o coração que abrace a nossa doutrina penetra numa oficina de esforço, luta e ação. Já não deve andar a esmo nas estradas da ilusão, mas buscando a perfeição, na perfeição de si mesmo. Portanto, é nossa divisa oração e vigilância no bem, que é bem substância da crença que diviniza. No Evangelho de Jesus, feliz quem pode guardar a força de realizar os grandes feitos da luz. No altar do coração, tenhamos o amor profundo daquele que é a luz do mundo. Eis meu desejo de irmão. Essa poesia vem dizer para a gente justamente sobre essa nossa conduta como cristãos. Que a gente, antes de tudo, precisa compreender que somos falhos, que erramos, mas que podemos melhorar. A partir dos nossos erros, como diz o Evangelho, né? A partir daquilo que vem do alfinete que vem nos espetando, que a gente possa olhar para ele do alto e não baixar a cabeça com as nossas dificuldades. Essa é a conduta que vem falar o Cristo. É isso que ele vem nos mostrar. Cristo não veio daqui dizer para a gente o que é o pecado. Ele veio dizer para a gente o contrário. Ele veio mostrar o amor. Porque o que é ruim, a gente já sabe. A gente sente na pele. Mas se praticar o amor, esse é o grande desafio do cristão. Essa é a nossa missão enquanto cristãos que aceitamos a vivência do Cristo. E não é fácil, porque ainda estamos ligados, né, à nossa timidez, aos nossos defeitos, aos nossos orgulhos.
aos nossos julgamentos. E aí veio então André Luiz e trouxe para a gente o livro, né, chamado Conduta Espírita. É como se fosse um manualzinho. Quem já leu o livro deve ter visto. Ele é bem diferente de toda a obra de André Luiz, porque André Luiz ele traz muito como o aluno que está em aprendizado junto aos mentores espirituais, né, contando a vida no plano espiritual e o intercâmbio desses dois mundos. Nesse livro, André Luiz vem de uma outra forma. Ele vem fazendo outra coisa. Ele vem justamente direcionando-nos sobre como fazer. Não obrigando-nos, é claro, né? Eles não fazem isso, os espíritos superiores, mas mostrando, deixando para nós um caminho que podemos seguir. E aí se parece muito com as obras de Emmanuel, né? Mais do que com as de André Luiz. As obras de Emmanuel são interpretações bíblicas, né? De trechos bíblicos que vêm para a nossa realidade. E aí sim dá um direcionamento, porque o Cristo veio Cristo veio com esse propósito. Afinal, ele é o nosso mestre, o nosso guia, o governador do nosso planeta, o responsável por nós e que nos ama infinitamente. Então, o propósito dele é nos guiar, para que nós possamos um dia ser espíritos crísticos como ele. Então, o livro, boa noite, Conduta Espírita, ele vem trazendo para a gente uma questão que é falada há séculos, né? E que move a humanidade, que é a ética. A gente vai falar sobre ética e moral. Na antiguidade, essas duas coisas eram a mesma coisa, né? Os filósofos tratavam elas como sinônimos. Com o passar do tempo, a gente resolveu complicar um pouquinho a nossa vida e diferenciamos as duas. Deixamos a ética como uma questão filosófica, aquilo que é imutável, aquilo que todos nós precisamos sentir e vivenciar, e deixamos a moral como sendo um conjunto de normas feitas pela sociedade que cabe a nós mudarmos. Ela é maleável. A ética não, a ética é aquilo que é bom. Não tem jeito de mudar o que é bom, né? E aquilo que é mal, nós precisamos compreender. O que é o mal? O que é o mal para mim? Quantas vezes nós falamos ou fazemos algo com outra pessoa achando que estamos fazendo bem? E para ela, nós praticamos o mal. Isso é uma visão da realidade de cada um. Por isso que a moral e a ética, no fundo, são a mesma coisa. Porque ela muda para de mim, para você, desse tempo para o tempo passado. Não adianta. A nossa sociedade não mudou. Há anos atrás, uma mulher que se separava do marido, como que ela era vista? Muito mal vista. Né? E hoje? É natural. Então isso é uma mudança. Naquela época era errado. Naquela época o marido bater na esposa e tratá-la como um mero acessório era normal. E hoje? Como que a gente vê isso? Então nós evoluímos moralmente, evoluímos intelectualmente e a partir dessa evolução o princípio moral se modifica. Mas a visão do que é bom e do bem que fazemos, essa é imutável. O que é bom será sempre bom. O que muda no princípio moral é justamente a questão do mal, porque a gente caminha para a evolução. Muitas vezes a gente fica meio pessimista, né? Quando a gente vê esse mundo nosso, a gente meio que fica pensando que estamos aqui à deriva, sem um Senhor que está no leme dessa nave, né? Mas quando a gente olha para esse aspecto da moralidade do ser humano, do sentido moral como sociedade, nós percebemos esse crescimento. Se a gente for olhar individualmente, talvez a gente vai se decepcionar um pouquinho, né? Mas
em sociedade, nós estamos caminhando para uma melhora. E essa ética e essa moral, então, é o que movimenta a gente para a nossa própria evolução. Porque é o parâmetro que nós temos. Embora a minha realidade seja diferente do outro, eu preciso perceber e ter o respeito de um pelo outro. Isso também é imutável, né? A minha liberdade termina onde começa a sua. Isso é respeito, isso é cuidado com o outro. Então isso é a nossa base. Por isso que Emmanuel trouxe no Consolador, ele traz uma metáfora muito significativa para a gente compreender sobre o nosso crescimento, sobre a nossa evolução. Ele diz assim: o espírito, ele precisa ser parecido a um avião. O avião, ele precisa das duas asas para que ele consiga voar e alçar voo, né? Cada vez mais alto. O espírito precisa também de duas asas, que é o crescimento intelectual e o crescimento moral. Aí a gente se pergunta, o que é esse crescimento moral para a doutrina espírita? Para nós espíritas, esse crescimento moral, ele continua junto com a ética. O bem é sempre o bem. O princípio moral de que Emmanuel se refere é nesse campo. Do fazer o bem, de promover o bem, de fazer ao outro aquilo que você quer que seja feito com você. E aí nós voltamos no ensinamento do Cristo. Porque quem nos ensinou isso foi Jesus. E para a doutrina espírita, quando falamos em desenvolvimento moral, então estamos falando da ética, da capacidade que o espírito tem em reconhecer as necessidades suas e do próximo. Por isso que vem o respeito. Às vezes o que eu entendo como bom, o que eu entendo como auxílio, não é o que o outro precisa, não é a necessidade do outro. Então a gente precisa praticar antes de tudo a empatia. Olhar para o meu irmão e pensar, eu no lugar dele, o que eu estaria fazendo ou sentindo agora. Antes de fazer um julgamento, o que é o julgamento, gente? É conceber uma ideia ou formular, né, uma concessão sobre o comportamento ou sobre a pessoa. Antes de fazer isso, é preciso que a gente tenha empatia. Clarice Lispector traz uma frase que é muito bonita. Ela diz assim, ó: antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos, percorra o caminho que percorri, viva as minhas tristezas, minhas dúvidas, viva as minhas alegrias, tropece onde eu tropecei e levante-se como eu fiz. É fácil fazer isso, gente? Como que a gente faz para auxiliar os nossos irmãos? A gente diz assim, a caridade moral. Como que a gente faz isso? Normalmente, a gente ouve a pessoa, escuta o que quer, o que convém com a minha realidade. E depois disso, eu faço uma avaliação daquilo que eu gostaria de falar ou fazer. Em que momento que eu me coloquei no lugar dela que eu faço isso? É se colocar no lugar do outro. Antes de tudo. Até na escuta. Empatia. Empatia. É isso que a gente precisa. Conduta espírita diz sobre isso. Seja empático. E aí Jesus trouxe para a gente, né, essa máxima do Cristo, que para nós, para a doutrina espírita, é a regra de ouro dela, que é: faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizesse. Muitos vão dizer que isso não é de Jesus. Jesus só copiou isso, que
Confúcio, lá em 400 a.C., já tinha falado isso. Mas ele disse de uma outra forma. Olha para a gente ver o tanto que Cristo é magnânimo, né? Em tudo que ele deixou para a gente. Ele dizia o seguinte: não faça para o outro o que não gostaria que o outro te fizesse. O que ele está dizendo para a gente? Se você observar algo de ruim em alguém, fique na sua e não faça. Ou seja, fique na inércia. O que Jesus falou? Faça ao outro. Seja ativo na vida do outro. Porque a fé e a nossa aprovação divina para o crescimento, a gente precisa de ação. Não adianta simplesmente não fazer. É o contrário. Eu preciso agir. Eu preciso estender a minha mão. Por isso que Kardec nos disse, né? Fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? É a fé em ação. A gente precisa de ação. Não adianta a gente ficar aqui fechado aqui dentro do templo, rezando, pedindo a Deus e falando e não fazendo coisas erradas, se eu vejo o que acontece lá fora e ajo de acordo com a minha realidade. Eu preciso olhar para o outro. Eu preciso abrir o meu coração. A gente precisa parar de olhar no próprio umbigo. Muitas vezes, aquilo que chega até nós, como nos diz o Evangelho, aquela dor que chegou, aquele espinho, né, que nos agulhou, é o nosso acordar da vida. Toda dor é uma escada. Talvez é o que a gente precise, naquele momento a gente está tão focado dentro da gente que a gente não consegue perceber. Por isso que Cristo trouxe a paciência. Espera, acalma, que vai acontecer, que você vai enxergar o que está acontecendo. Acalma, que vão ter empatia pela sua dor. Porque quando a gente tem empatia pelo outro, a gente sente a dor do outro. Por isso que é tão difícil ser empático. Quem é que quer se buscar dor para você? E na doutrina espírita, nós temos no livro 3º do Livro dos Espíritos um guia para nós da nossa conduta. Tem o livro de André Luiz, que é muito bom de ler, facinho, tem o passo a passo de como fazer, tem até de como se comportar se você for no velório. Lá fala. Mas aqui tem a nossa conduta para a vida diária. Porque é muito fácil eu ser espírita na rua. Isso é experiência própria, tá, gente? Muito fácil eu sair, eu fazer caridade, eu estender a minha mão para aqui e lá dentro de casa, onde eu vou estar comigo mesma, eu não praticar nada disso. Porque eu chego cansada, eu chego estressada e ali eu vou ser eu mesma. E aí eu esqueço o que Deus ensinou, o que Jesus deixou pra gente. Então é bom que a gente leia sempre. Aqui está colocado no livro 3º como as leis morais. Dentro delas, vem especificando cada uma dessas leis, né? Que é a lei divina ou natural, que é a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, da conservação, da destruição, lei de sociedade, lei de progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. E aí vem a perfeição moral, onde ele vem falando pra gente sobre as virtudes e os vícios. Do egoísmo, que é o pior de todos os nossos males, das nossas paixões que nos ligam, que nos movem aqui no mundo físico. Então, isso aqui era para a gente ler todo dia, né? Um livrinho de cabeceira, mas a gente raramente faz. E aqui foi o primeiro livro de Kardec.
Então, logo depois, ele percebendo a necessidade que tínhamos ainda dessa evolução, ele pega as obras do Cristo e traz para a gente no Evangelho. Para quê? Esmiuçando a lei, as leis morais. Aqui está o nosso código. Não é a Bíblia espírita. É simplesmente um código que a gente precisa e que a gente, se quiser, a gente pode seguir. Não é fácil, nem um pouco. Por isso que vem nos dizendo os companheiros de doutrina que nós tenhamos paciência com os nossos erros. Porque erramos, somos falhos, somos egoístas, nos machucamos quando nos julgamos, ofendidos, quando nos julgamos fora do lugar, quando nos fazemos de vítima. Ficamos sim. Então tenhamos paciência, porque a evolução precisa de duas asas. Se a gente está começando agora com a evolução intelectual, imagina com a nossa evolução moral. Mas é preciso dar o primeiro passo. Ficar na inércia não vai nos ajudar a sair do lugar. A gente precisa caminhar com Cristo. Tanto que o Cristo trouxe para nós as regras do amor para nos guiar nesse voo. Quais são as regras, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e amar ao inimigo. Só coisa fácil, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente fala, mas eu acho que a gente é incapaz de exercer isso na totalidade. Tanto que no Pai Nosso, quando a gente diz seja feita a vossa vontade, raramente a gente se lembra disso nos momentos das dores. Quando a gente está pedindo alguma coisa, raramente a gente diz, mas seja feita a vossa vontade. Mas eu queria muito que acontecesse, né? A gente sempre coloca antes a nossa vontade, o nosso desejo. E aí a gente não confia em Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Ele coloca o próximo primeiro, mas tem uma condição para amá-lo, né? Amar a si. Porque ninguém dá o que não tem. Ninguém dá aquilo que não conhece. Porque Jesus era extremamente sábio. Ele sabia colocar as palavras, né? Por isso ele coloca assim. Que a principal condição para você dar ao outro alguma coisa é que você a tenha vivido em você mesmo. Por isso que até para ter fé e para falar de fé, a gente precisa, antes de tudo, praticar essa fé. E Jesus, quando ele diz isso pra gente, quando ele fala dessas regras, o amar o inimigo, né, gente, é o mais difícil de todos. Entra o perdão, né, que para nós é uma coisa extremamente complicada, porque perdoar não é esquecer. Perdoar é o contrário. É você conseguir amar mesmo com defeito. É você conseguir olhar e não ressentir, não reviver a dor que te foi causada. Então, amar o inimigo é, antes de tudo, se amar ao ponto de ter um inimigo. Aceitar que você se matou, ou aceitar que você cometeu isso. Se amar, então, é a parte mais difícil dessas regras do amor, porque todas as outras englobam ela. E aos inimigos é que a gente possa curvar o nosso egoísmo, curvar a nossa vaidade, para que a gente possa compreender que os males que nos fazem nem sempre são males, que o bem que eu acho que eu faço, às vezes não faço, como diz Paulo, né? O bem que quero fazer, muitas vezes, esse não pratico.
mas o mal que não desejo, esse eu faço. Então, que nós tenhamos amor próprio, paciência conosco, para que assim a gente possa praticar isso com os nossos irmãos, tendo empatia. A empatia vem disso, né? Eu só posso me colocar no lugar do outro quando eu estou em igualdade com ele. Porque quando eu me sinto superior, eu jamais vou olhar para ele e ver a dor dele. Eu vou sempre achar que eu sou superior. Então, a igualdade é que nos faz ser empáticos. E a gente precisa aprender com isso. Né? E aí, Jesus vem falando desse amor e ele diz assim, eu achei muito interessante, eu assistindo palestra sobre esse tema, era um professor de filosofia. E aí ele muito teórico, né? E ele falava assim, que existem dois amores, que é o amor teórico e o amor real. E que Jesus pede de nós o amor real. O que é o amor teórico? Aquele que na teoria cabe tudo, mas na hora de praticar, a gente não dá conta. Então Jesus quer da gente não a farsa da hipocrisia, mas que com o pouco que nós temos, nós possamos ser reais, vivenciar a nossa verdade. É isso que Jesus quer de nós. Ele não quer que a gente vire santo da noite para o dia, ou que a gente saia pregando o que a gente não pode viver. É o contrário disso. Ele deseja que não sejamos hipócritas. Que a gente possa falar e vivenciar aquilo que a gente fala. E ó, que eu estou aqui falando de Jesus, não é de mim, tá, gente? Porque senão depois, né, a gente carrega um peso que a gente não consegue. Porque somos muito, muito errôneos. E a principal parte dessa não hipocrisia é assumir o próprio erro. Assumir que muitas vezes a gente é incapaz de abraçar o mundo como a gente gostaria, até para ajudar, né? Quantas vezes a gente quer auxiliar os nossos irmãos, fazer a caridade, ajudar todo mundo, e aí quando você se vê, você não está fazendo a própria caridade com você. Então você está se abandonando. Então a gente precisa aprender sobre essas regras do amor. E quando a gente fala dessa empatia, muitas vezes pode gerar uma dúvida. Aquela dúvida assim, mas se eu gosto, por exemplo, da doutrina espírita, né? Se eu sou espírita, então a minha obrigação como cristão é obrigar que todo mundo seja espírita igual a mim. Né? Eu vou falar só disso, eu vou viver só disso, eu vou empurrar isso nas outras pessoas. Aí a gente está fugindo ao princípio cristão do respeito, da liberdade, do livre-arbítrio. Então, não foi isso que Jesus disse. Não é aquilo que você gosta que você tem que fazer para o outro. É você se colocar no lugar do outro. E a outra coisa são aquelas pessoas que gostam de ser maus. Os masoquistas, por exemplo, né? Se a gente olhar naquela máxima do Cristo, faça ao outro o que você gostaria que fizesse com você. Aquela pessoa que gosta de sentir dor, o que ela vai ter que fazer para o outro? Causar a dor. Então, se a gente for olhar para o ensinamento do Cristo como uma mera frase, a gente vai dar espaço para que interpretações erradas aconteçam. Porque não foi isso que ele disse. Ele disse, e por isso ele traz todo um contexto sobre o amor, junto com essa prática. Sem amor não é possível fazer. E aí, quando a gente olha para Jesus, né, é importante que a gente se lembre daquele diálogo de Jesus com a samaritana do poço de água, né? Quando um judeu não podia falar com uma samaritana, Jesus chega e pede a ela água e mostra a ela quem ele era.
E a partir dali, então, os samaritanos começaram a acreditar em Jesus. O que Jesus fez naquele momento? Qual o exemplo que ele nos deu? Do preconceito. Quem somos nós para julgar o outro pela raça, pela cor, pelas opções de vida que ele faz, pelo jeito de viver, por quem ele ama? Quem somos nós? Quem faz isso, gente, não está praticando a lei, não. Por mais que socialmente isso possa ser até aceito, mas não é a lei do Cristo. Não é ser cristão. Então comecemos a pensar um pouco nessa moral, nos princípios morais, sociais e nos princípios de amor cristãos. Existem algumas diferenças, algumas divergências que a gente precisa trazer para a nossa realidade e ver qual deles cabe na minha vida. Qual deles eu sou capaz de fazer e aqueles que não sou, o que eu sou capaz de melhorar. Porque é isso que nos é pedido. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua força, pela sua coragem em lidar, em mudar ou domar as suas más inclinações. Então, por isso que é exigido de nós autoconhecimento. A conduta espírita que é pedida é essa. Nos melhoremos a cada dia. Não vamos permitir que as dores do mundo tirem de nós alguma evolução que a gente já conseguiu. Vamos lembrar dos ensinamentos do Cristo e vamos praticar a empatia. Esse é o recado e o pedido que a gente tem para colocar nessa noite. E assim a gente se encerra. Vamos para o segundo momento. Se alguém quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, acrescentar, fiquem à vontade. Então vamos encerrar, agradecendo ao Mestre Jesus pela sua presença entre nós, pelo direcionamento que tivemos. Que nós possamos, Mestre, carregar conosco os ensinamentos da noite, levando conosco a sua luz, a sua paz, refletindo sobre as nossas próprias ações, emanando em nós as energias sublimes de paz e amor que aqui estamos sentindo nessa noite, para que possamos assim estarmos melhores amanhã do que aqui entramos. E assim, amado Mestre, segura-nos, proteja-nos, para que não possamos mais recorrer nos mesmos erros. Somos seres reencarnacionistas, temos as nossas tendências, sabemos disso, e como eternos pedintes, que caminha pela estrada da evolução, te pedimos, Senhor, olhai por cada um de nós, por cada defeito, por cada virtude, por cada dificuldade que podemos passar. Que possamos, Mestre, ser empáticos com os outros, pacientes conosco e, acima de tudo, praticarmos o bem. Que assim seja.